Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos juntos mais uma vez para realizarmos mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia sempre aqui conosco. Vamos, no programa de hoje, estudar mais uma lição deste trimestre tão maravilhoso, a lição de número 5, com o tema A Verdade que Liberta. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. A verdade prática é um texto muito conhecido nosso, está no Evangelho de Jesus por João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática, assim nos diz, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no Evangelho de Jesus por João, capítulo 7, e também o capítulo 8. Desse modo, a lição de hoje trabalhará dois capítulos, ou pelo menos duas perícopes, duas partes destes dois capítulos. O capítulo 7, versículo 16 a seguir, que está aparecendo na sua tela, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 8, a partir do versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os objetivos da lição de hoje, 3 objetivos. O primeiro, explicar a verdade em Jesus desde sua saída da Galileia para Jerusalém. Depois, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E, em terceiro lugar, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Este primeiro ponto da lição, Jesus, a verdade em Jerusalém, nos apresenta 3 subtópicos, 3 itens que vamos trabalhar neste primeiro bloco do programa. O primeiro ponto, da Galileia para Jerusalém. O segundo, a verdade na festa dos tabernáculos. E o terceiro, vivendo na verdade. Maravilha! Esta lição, portanto, apresenta Jesus como a verdade que traz liberdade. Por meio de suas palavras e ações, nós vamos perceber Jesus como sendo a personificação da própria verdade de Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez para estudarmos esta lição de número 5 e contamos com a presença dos nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o pastor Davi Arruda e o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias, Pastor Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente tratar desse tema tão importante. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Davi Arruda e a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Certamente nós cremos e para isso estamos aqui, para estudarmos
esta verdade que verdadeiramente, até em caráter de redundância, ela é absoluta, ela é suprema, ela é majestosa, e nós extrairemos aqui à luz das Escrituras fatores relevantes para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, pastor Davi Arruda, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Pastor Davi, mais uma lição maravilhosa com um tema também maravilhoso. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos com o coração bem entusiasmado acerca da lição que nós estudaremos, que vai falar acerca, como bem disse o pastor Elias, desse discurso de Jesus, dessa verdade e dessa pregação tão transformadora. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente trabalhar este texto bíblico destes dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, com o texto áureo da lição, e conhecereis a verdade vos libertará, um texto muito conhecido nosso. Seja bem-vindo, meu pastor. Amado pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Davi, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que acompanham o programa. A lição é de número 5, que trata a respeito da verdade que liberta, e nesse texto especialmente muito conhecido, não só dos evangélicos, mas de todos aqueles que leem a palavra de Deus. É um versículo bem conhecido, mas que muitas vezes esse versículo é aplicado de forma equivocada. Mas a palavra de Deus, ela nos revela quem é essa verdade que liberta. Muito bem. Desse modo, vamos iniciar os comentários dos tópicos e subtópicos desta lição de hoje, lição que presencialmente será estudada no domingo, dia 4 de maio. Pastor Elias Gomes, Jesus, a verdade em Jerusalém. Um dos objetivos deste primeiro tópico da lição, pastor Elias, é explicar a verdade em Jesus desde sua saída da região da Galileia para a Judeia, para Jerusalém, onde estava acontecendo uma das principais festas anuais em Israel, que era a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Fale sobre da Galileia para Jerusalém. Muito bem, pastor Epaminondas. O pastor Elenay Cabral, ele se importou em fazer uma ênfase dessa movimentação, por assim dizer, do Senhor Jesus, quando ele, claro, de forma bem discreta, no momento correto, no momento ideal e específico, saiu da Galileia para Jerusalém. Todavia, ele não foi propriamente no impulso, de como os outros estavam querendo que ele fosse, se direcionasse para Jerusalém, uma vez que ele já tinha a devida e necessária percepção do quanto as autoridades, os próprios judeus queriam matá-lo, queriam prendê-lo, claro, inicialmente, e ele sabia, claro, era muito consciente de que futuramente ele se entregaria para que isso acontecesse, uma vez que ele entendia claramente a missão para a qual ele foi designado. Mas o pastor Elianai, ele nos evidencia a importância do ser direcionado, do ser dirigido pelo próprio Espírito Santo de Deus, uma vez que futuramente ele diria que quando ele fosse, isso nós veremos certamente lá no capítulo 14, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, e aqui não temos como deixar de lado a pessoa do Espírito Santo ao tratar sobre esta verdade, uma vez que o Espírito é chamado de Espírito da Verdade por algumas vezes, uma vez que ele é o agente desta verdade, e veremos que não se trata de uma verdade filosófica, não uma verdade esotérica, não é uma verdade do ponto de vista humano propriamente, mas é uma verdade libertadora, uma verdade que deve ser enxergada pelos olhos espirituais. E Jesus saiu sim da Galileia rumo a Jerusalém no momento oportuno, mas entendendo que ele seria crucificado, seria preso,
seria morto, tudo em função da realização de uma missão. E eu gostaria de ler, pastor Epaminondas, o versículo 19, versículo 20, que vem nos tratar sobre essa disposição e sensibilidade de Jesus para andar na direção do Pai, na direção do Espírito Santo. Isso foi muito importante para que a obra para a qual ele foi designada fosse realizada da maneira mais eficaz possível para resultar nos resultados eficazes, que é a nossa verdadeira libertação. No versículo 19 e 20 de João, o Evangelho, nos fala assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então nós vemos aqui uma total dependência no que diz respeito à direção, digamos que ao que fazer. O Filho, Jesus Cristo, estava totalmente na direção do Pai e na direção do Espírito Santo, razão pela qual ele fez uma obra de caráter assim até exitoso, por assim dizer. Muito bem, pastor Davi Arruda, nós estamos diante de um texto bíblico que apresenta a verdade encarnada. Jesus, ele era a própria verdade de Deus em pessoa. E agora, o ponto da lição que nós vamos abordar é a verdade na festa dos tabernáculos. Fale sobre esse ponto da lição. Muito bem, pastor Epaminondas. A gente observa na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, que Jesus, por muitas vezes, ele fugiu da multidão. Nós vemos isso no capítulo de número 5, e vemos também no capítulo de número 7, onde o texto diz, no verso 10, que depois que os seus irmãos subiram, ele sobe à festa como que secretamente, fugindo ali da multidão. E uma das coisas que nós observamos nesse trecho é a fidelidade de Jesus quanto à verdade da sua pregação, do seu discurso, e mesmo ele estando ciente que aquilo que ele pregava, anunciava, causava divisões, até mesmo acerca da opinião que eles tinham sobre Jesus. Isso é interessante porque nós observamos que por conta da mensagem, dos milagres que Jesus operava, nem mesmo os seus irmãos, a sua família, no capítulo 7, verso 5, diz que nem mesmo os seus irmãos acreditavam neles. Então Jesus, ele já está acostumado, digamos assim, com essas divisões, com essas opiniões distorcidas acerca do seu caráter e até mesmo da sua verdade. Só que nós aprendemos com Jesus que mesmo que lá as pessoas tivessem uma opinião contrária acerca da verdade que ele era, ele não muda o seu discurso. Ao contrário, ele diz que aquela doutrina não era dele, mas de quem lhe enviou, afirmando e nos ensinando que mesmo que, agora fica até aqui uma aplicação para nós como igreja, como anunciantes dessa verdade, que mesmo que a gente perca o apoio das massas, mesmo que alguém tenha opinião distorcida acerca da verdade da Bíblia, nós não podemos mudar esse discurso, assim como Jesus permaneceu fiel nesta verdade, porque ele é esta verdade, nós devemos permanecer fiel também nesse discurso. Algumas pessoas viam Jesus como apenas um profeta, não como Messias. Como eu disse, a mensagem que Jesus carregava causava, principalmente neste grupo dos fariseus, certo desconforto. E Jesus mostra o porquê que essa palavra gerava desconforto. No capítulo 7, verso de número 7, ele diz: o mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho que as suas obras são más. Ou seja, a mensagem de Jesus expunha a necessidade do mundo em receber esta verdade. Então, eles não conheciam essa verdade e não tinham noção que a própria verdade, a verdade encarnada, o Filho de Deus, estava diante deles. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, esse texto, o capítulo 7 de
de João nos apresenta a verdade de Deus, Jesus, a própria verdade de Deus, e aqui nós somos convocados a não apenas conhecer essa verdade, mas também, né, pastor Leno, viver na verdade. Fale sobre esse ponto. Muito bem, pastor Epaminondas. Esse tópico, esse subtópico aqui da nossa lição, Vivendo na Verdade, ele traz aqui assim uma aplicação muito significativa para a nossa lição, a lição número 5. Pois nós vemos que Jesus, ele, como o pastor Davi já falou, ele foi rejeitado pelas multidões. Jesus, ele foi rejeitado lá no capítulo 6, quando o seu discurso pesou. Diz a Bíblia, os seus discípulos, aqueles que eram autodenominados como discípulos, eles deixaram de segui-lo. Jesus, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, né? Os irmãos também não creram nele, ou nesse momento não criam nele. E a própria multidão aqui do capítulo 7, dos judeus, uns diziam, não, ele é bom. Outros diziam, não, ele é um enganador. Mas independente de qualquer coisa, Jesus, ele continuava ensinando aquilo que recebera do Pai. A origem do seu ensino era divina, era da parte do Pai. E, portanto, Jesus, ele estava entregando aquilo que havia recebido dentro da sua missão. Faz-me lembrar, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios a respeito da ceia, ele diz, aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E desse princípio de que o ensino da verdade se baseia naquilo que recebemos da parte de Deus, da revelação de Deus através das Escrituras e através da revelação da pessoa do próprio Cristo, que, como o senhor já disse, é a revelação da verdade, é a verdade em pessoa. E é nesse sentido que Jesus, ele chama a atenção dos seus ouvintes ali, demonstrando que essa verdade, ela não era somente um ensino teórico, mas era, acima de tudo, uma realidade de vida. A verdade que a palavra de Deus, ela nos apresenta, ela não é somente a aquisição de um conhecimento intelectual, mas é, acima de tudo, uma vida realmente pautada dentro dos padrões que Deus estabeleceu. E Jesus, ele mostra essa contradição dos próprios judeus que ali estavam dialogando e ouvindo a mensagem de Cristo. Ali no capítulo 7, no versículo 18, onde Jesus, ele diz assim, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. No versículo 19 ele diz, não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei. Jesus, ele estava dizendo, olha, vocês receberam a lei de Deus através de Moisés, mas vocês não estão cumprindo a lei. E Jesus, ele explica, porventura, porque procurais matar-me. Muitos daqueles que ali estavam, o objetivo era prender Jesus e matá-lo, né? E Jesus, ele mostra essa contradição e reafirmando que a verdade que ele estava ensinando era uma verdade que era para ser vivenciada e não aquela religiosidade dos judeus, porque essa verdade religiosa aparente, né? Essa verdade, ela não se expressa naquilo que é real da vida humana, mas a verdade que Jesus, ele está mostrando aqui é uma verdade, como disse o pastor Elias, absoluta, é uma verdade que transforma, é uma verdade que liberta. Muito bem, nós somos advertidos como pregadores da palavra de Deus a tomarmos cuidado. O pastor Davi tocou num ponto muito interessante, muito importante. Jesus não adaptou o seu discurso, a sua pregação, a sua mensagem para agradar as multidões, as massas. O que ele recebeu de Deus, ele transmitiu. E na geração que nós estamos vivendo, precisamos tomar muito cuidado para que nós não preguemos aquilo que é nosso próprio, né? Falarmos de nós mesmos. Jesus diz, o que eu falo, a minha doutrina,
eu recebi do Pai. E, portanto, precisamos ser fiéis à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, a despeito de desagradar quem quer que seja. Sejamos, então, fiéis à sã doutrina e à palavra de Deus. No próximo tópico da lição, nós vamos falar sobre Jesus, a verdade diante dos escribas e dos fariseus, um tópico muito interessante, do qual eu convido você a permanecer conosco após o intervalo, para a gente conversar sobre ele. Até já. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, estudando a quinta lição do segundo trimestre com o tema Jesus, a verdade que liberta. A verdade que liberta, portanto, é o tema da lição de hoje. Vamos para o mapa mental que resume o que nós vamos tratar agora nesse segundo bloco do programa. O assunto agora é Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Na sua tela, os pontos que nós iremos discutir agora. O primeiro é a verdade no episódio da mulher adúltera. O segundo item, Jesus, a verdade revelada, e a verdade que o mundo precisa conhecer. Pastor Elias Gomes, o capítulo 8 do Evangelho por João, o Evangelho de João, é um capítulo que demonstra a graça de Deus se manifestando ali de uma forma maravilhosa para atender, para socorrer, né? Para livrar da morte uma mulher que foi levada ali diante daquela multidão, né? Diante de todos que ali estavam. Então, vamos, pastor Elias, falar sobre este ponto da lição, a verdade no episódio da mulher adúltera, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que nesse segundo tópico, o propósito é apresentar a verdadeira resistência daquele grupo ou daqueles grupos religiosos que existiam na época de Jesus, e aqui está fazendo referência mais aos escribas e fariseus, ao fazer ênfase ao relato que aconteceu propriamente, registrado lá em João, capítulo 8. E o que nós vemos aqui é que a verdade, ela estava ali sendo manifestada por Jesus. Nós veremos isso de forma mais acentuada no próximo bloco. Todavia, tem alguns fatores que estão agregados a esta verdade. A verdade, ela não vem apenas pela verdade. Como já falou o pastor Leno aqui, não é uma verdade apenas da pessoa ter o conhecimento, ter a existência dos fatos em mão e etc. Não é apenas isso, mas a verdade é que ela vem acompanhada de amor, a verdade ela se manifesta acompanhada com a graça, e nós vemos que Jesus, na condição de representante da verdade, ou seja, a verdade personificada ali presente, naquele ato, nós vemos que João capítulo 1, versículo de número 14, nós por vezes temos lido esse versículo porque ele fala muito quando se trata desta verdade encarnada, do verbo divino manifestado, e nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aquela mulher, ela foi apanhada em ato de adultério, e foi trazida à presença de Jesus, que estava ali nas imediações do Monte das Oliveiras, estava ensinando, a multidão vinha ter com ele naquela ocasião, e Jesus foi colocado à prova, por assim dizer, mas na verdade ele aproveitou a situação e colocou, digamos que a prova foi o nível de religiosidade daqueles que estavam ali usando de acusação para experimentar Jesus. Estavam dizendo: olha, segundo a lei, essa mulher foi apanhada em ato de adultério e ela tem que ser apedrejada. E, em parte, eles estavam corretos,
mas em parte até não estava, até na peça ali, naquela demonstração, porque a lei dizia que eram os dois, né? Ambos deveriam ser apedrejados e trouxeram apenas a mulher, mas enfim. O Senhor aproveita aquela ocasião para desmascará-los e revelar a existência dos próprios erros, dos próprios pecados naqueles que estavam usando aquela ocasião da mulher para acusar-lhe e para criar uma situação de apedrejamento. E aí o Senhor ficou entre uma coisa e outra, uma vez que ele deveria prezar, primar pela lei, mas ao mesmo tempo manifestar graça e misericórdia. Então, Jesus foi muito sensato, certamente na direção e na orientação do Espírito Santo, como vemos que o Espírito Santo, ele prima também por esta verdade. Ele é chamado, já falei, falo novamente, lá no capítulo 14 e no capítulo 16 do mesmo livro de João, ele é chamado de Espírito da verdade. Então, os escribas e fariseus ali, que eram pessoas dotadas de legalismo. E o que seria esse legalismo religioso? O legalismo religioso, ele quer observar, mas apenas do ponto de vista prático, digamos que movido por uma motivação não correta, uma motivação errada. E nós vemos aqui que o Senhor revela propriamente o erro, a motivação com a qual eles estão fazendo aquilo. Dizendo, olha, quem não tem pecado dentre vocês, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, o que se diz o texto é que eles foram saindo e o Senhor volta-se para ela, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse, eu também não te condeno. E nós devemos observar, pastor Epaminondas, pastor Leno, que esse texto, ele não nos dá legalidade para fazermos, digamos, apologia à continuidade da prática do erro. Porque quando Jesus se revela como a verdade e revela a verdade na prática àquela mulher, apresentando graça, misericórdia sobre a vida dela diante daquela situação, e Jesus dizendo que não lhe condena, ele não está concordando com o erro, muito pelo contrário, ele está dizendo para ela ir e não pecar mais. E aí há pessoas que às vezes querem pegar disso e fazer uma espécie de justificativa para se manter no erro, para se manter na prática pecaminosa. Então, devemos estar atentos a isso, que o Senhor está manifestando graça e misericórdia aqui, atrelado a esta verdade, que é a sua própria pessoa. Pastor Davi Arruda, Jesus, a verdade revelada. O pastor Elianai Cabral, ele nos trouxe aqui como subsídio João 14, versículo 6, onde o Senhor Jesus ali faz uma autodeclaração extraordinária e poderosa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, Jesus, ele não é mais um caminho, né? Ele não é um caminho, ele é a única alternativa para nós chegarmos a Deus. Fale sobre esse ponto, pastor Davi. Muito bem, pastor. Esse texto, acompanhado também do texto que aqui diz a lição do capítulo de número 8, ele é um texto muito revelador, porque em Cristo, Jesus, em apenas poucas palavras, ele consegue revelar como andava o coração daqueles acusadores que pegaram a mulher em adultério. Porque eles fazem uma pergunta para Jesus, e é interessante que essa pergunta que eles fazem para Jesus não é de maneira alguma querendo colocar Jesus na discussão para ouvir a opinião dele, de forma alguma. Na verdade, eles queriam encontrar algum erro em Jesus para que eles assim o pudessem o matar. Mas eu acho interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele está escrevendo no chão e ele está como se não estivesse ouvindo a eles. Jesus está centrado naquilo que ele tem para fazer, e este comportamento, a pregação de Jesus, a fala de Jesus, melhor dizendo, revela a dureza do coração destes homens. Ou seja, eles estão tão fechados naquilo que eles acreditam como verdade absoluta, que eles não abrem o coração para ver que de fato é a verdade que está
está diante deles. Mas isso não diminui, não obstruiu de forma alguma a verdade que Jesus carregava. E o texto que o senhor bem citou de João 14, quando Jesus diz que eu sou o caminho, ele não diz eu sou um dos caminhos, mas eu sou o caminho, porque há uma expressão que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. A Bíblia, ela derruba esse falso argumento quando mostra que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus e, consequentemente, à salvação. Ele é o caminho, a verdade de Deus e ele é a vida. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, a verdade que o mundo precisa conhecer. Jesus é a verdade que o mundo precisa conhecer indubitavelmente. A filosofia aí fora apresenta Jesus como mais uma verdade, né? Existem sociedades secretas, muito conhecidas aí fora, né? Dentro do convívio aí das sociedades, em todas as partes do mundo, que apresentam Jesus como mais um guia espiritual, como mais alguém iluminado, né? Que tem luz, que traz, enfim, nesse sentido. Mas não é isso que a Bíblia nos apresenta, não é, pastor Leno? A verdade que o mundo precisa conhecer. Fale sobre esse ponto. Nós vimos o apóstolo João, ele escrevendo aqui no Evangelho, logo no capítulo 1, na introdução, né, do Evangelho, João ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, aqui a palavra deixa claro que o mundo ele está em trevas espirituais, o mundo não consegue enxergar a realidade das coisas espirituais. E Jesus, ele como essa verdade absoluta, essa verdade em que não há contestação, essa verdade que é imutável, que é universal. Jesus, ele mostra a situação, a condição espiritual do homem. É como que aquela luz que alumia em meio ao escuro, que mostra e que revela a realidade da condição humana. O mundo, a filosofia, como o senhor bem disse, apresenta algumas, entre aspas, verdades. Tem muita gente, é comum hoje, a sociedade dizer que não existe uma verdade absoluta, que existem várias verdades. Isso é chamada da verdade relativa, ou seja, aquela verdade que cada um tem a sua, aquela verdade que depende do contexto social, que depende da cultura, que depende da visão de mundo de cada pessoa. Mas nós vemos que na verdade, esse conceito que a filosofia apresenta é um conceito enganoso, é um conceito que encobre, na verdade, que obscura aquilo que é a realidade humana. Há um outro tipo de verdade que é chamada de a verdade pragmática, que muitos creem que o que é verdade é aquilo que dá certo, que inclusive foi falado aqui na lição anterior, né? Aquilo que dá certo é que é certo. E na verdade não é assim que a Bíblia nos mostra, né? Mas acima de tudo, a verdade que é apresentada por Deus através da pessoa de Cristo, esta sim é a verdade absoluta na qual nós cremos, na qual nós recebemos e a qual o mundo necessita. O mundo ele precisa receber essa revelação. E aí nós vemos a grande responsabilidade da Igreja do Senhor em propagar esta verdade. O mundo está envolto a uma série de enganos. Existem ensinos aí para todo tipo de aquilo que as pessoas falam, né? Há verdades que estão aí à disposição do freguês. Aquilo que você quer, você vai encontrar alguma ideologia, alguma filosofia humana e até alguma religião que se adequa àquilo que te dá prazer, aquilo que você entende. Mas o que fica claro aqui, que a verdade
que é absoluta, é aquela verdade que não é simplesmente aquilo que eu acho, mas é aquilo que o Senhor apresenta e revela através da pessoa de Cristo Jesus, que o homem precisa de redenção, e essa redenção está em Cristo Jesus. Muito bem, vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho voltaremos para finalizarmos a lição, o programa também de hoje com o tema de Jesus, a verdade que liberta o pecador. É o terceiro ponto da lição e eu espero por você depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos hoje estudando a quinta lição com o tema A Verdade que Liberta. O programa de hoje, portanto, ele está fundamentado nos capítulos 7 e capítulo 8 do Evangelho de João, partes destes capítulos, algumas perícopes. Vamos para o texto, o resumo do texto que nós vamos estudar agora. Jesus, a verdade que liberta o pecador. 3 pontos nós vamos discutir aqui na mesa. O primeiro é a verdade que liberta, depois, o que é a verdade? Vamos responder essa pergunta e, por fim, verdadeiramente livres. Pastor Elias Gomes, vamos trabalhar esse primeiro item aqui, Pastor Elias, a verdade que liberta. Pastor Elias, com base nesse texto aqui, o que significa na prática, né, na essência, verdadeiramente livres? O que Jesus quis dizer com esta expressão, pastor Elias? Pastor Epaminondas, ser livre nesse sentido aqui é um aspecto assim de uma linguagem metafórica, e a gente aprende com isso a partir de um entendimento literal que nós temos do dia a dia. Imagine que tenhamos um criminoso que cometeu delitos e mais delitos. Certamente ele será preso, ele será detido. Vocês são advogados, são operadores do direito, vocês sabem do que nós estamos falando. Eu estou falando apenas como leigo, né? Mas assim, para cada sanção, para cada delito, aliás, tem uma sanção especificada ali, com o tempo e tudo, e a ideia de que a pessoa vai ficar presa, vai ficar detida. E o pecado, ele pode ser visto nas Escrituras, ele pode ser visto quando ele se apresenta, ele se manifesta como dívida, às vezes ele se apresenta como uma enfermidade, às vezes ele se apresenta e ele é visto como uma sujeira ética, moral, espiritual. Mas o pecado é também uma espécie de delito, é uma espécie de crime. E todos nós, diante de Deus, nós estávamos caídos, estávamos sem as mínimas condições para se justificar perante Ele e se limpar diante desse crime cometido. E agora a ideia é que a pessoa está detida dentro, está no cárcere, está aprisionado. E o Senhor agora nos liberta. Quando você entende e recebe pela fé o sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário, por meio das Escrituras, você tem esse conhecimento e você aceita, você reage positivamente ao chamado do Senhor para esse fim, então você pode desfrutar da regeneração. E esta liberdade, esta libertação que é fruto desta verdade ou desse conhecimento, ela está diretamente relacionada com a obra da regeneração. Não tem como dissociar a regeneração desse conhecimento desta verdade. E não está se falando do conhecimento cognitivo, intelectual, não. Está se falando de uma
uma experiência, pastor Leno, espiritual que a pessoa tem, e a partir daí, então, a partir desse conhecimento daquilo que Deus tem para a vida da pessoa, ela vai naturalmente, entre aspas, porque se fala de coisas espirituais, mas naturalmente no sentido de desembocar nessa liberdade, né? O processo desemboca nessa liberdade. Então, é algo fabuloso que só pode acontecer quando a pessoa se deixa ser convencido por esta verdade, por meio da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu passo a conhecer a verdade da forma que eu devo conhecer, não ao meu jeito, não da minha forma de interpretar, mas como o Senhor mesmo liberta. Porque tem pessoas que estão nas igrejas, mas não estão livres. Tem gente que às vezes está num segmento religioso e segue, aliás, arrisca ali um sistema dogmático, mas nunca desfrutou de uma verdadeira e real liberdade em Cristo Jesus. Essa liberdade, ela vem de dentro para fora. Essa liberdade acontece, não tem como ela não ser explicitada quando ela acontece no interior da pessoa. Então, é algo extraordinário, e isto é obra do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, porque ele produz essa experiência. Então, a verdade que liberta, ela é muito mais do que um determinado conhecimento. É por isso que a verdade, ela vai prevalecer em tudo ela prevalece. A verdade, ela liberta. Agora, a ignorância no sentido do contexto espiritual, no sentido da mentira, no sentido do engano, ele cativa, ele aprisiona. A verdade restaura, enquanto que a mentira, ela destrói. Então, nós devemos estar atentos para nos apegar à verdade, falar a verdade, viver a verdade, pregar a verdade. E quem vive dessa maneira, vive melhor, fala melhor e certamente terá melhores resultados. Muito bem. Pastor Davi Arruda, diante de tudo que ouvimos até o momento, especialmente na fala agora do pastor Elias Gomes, vamos responder a esta pergunta aqui que o pastor Elienay Cabral propôs a nós. Pastor Davi, o que é a verdade aqui no Evangelho? Muito bem, pastor Epaminondas, como o pastor Leno trabalhou muito bem, essa verdade, ela não é uma verdade filosófica, né? Como debatido aí no campo da filosofia, ela é muito mais profunda. Essa verdade é aquela verdade que tira o homem do domínio do pecado. E vale ressaltar isso aqui, que quando nós afirmamos que essa verdade tira o homem do domínio do pecado, não é que o homem que aceitou a Cristo, ele não peque mais. Não, mas é que nós não estamos mais dominados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. Essa obra da verdade regeneradora, ela muda dentro de nós o nosso desejo, o alvo dos nossos desejos, os nossos pensamentos, e assim o pecado não tem mais domínio sobre o nosso comportamento. E o autor destaca algo aqui que eu achei interessante, que ele fala sobre 3 benefícios da verdade, né? Que é a libertação, a restauração e uma nova vida. Ou seja, o homem, ele só pode ser liberto dos seus desejos, do seu pecado, ele só pode ser restaurado e ter uma nova vida a partir do momento que ele entende, reconhece e aceita qual é essa verdadeira verdade. Pastor Leno Cavalcante, verdadeiramente livres. Aqui nesse ponto da lição, o pastor Elienay Cabral, ele parte, né, da natureza de todo ser humano, né? Essa natureza pecaminosa que nós herdamos a partir dos nossos pais, e ele cita até Romanos 5:12. Fale sobre esse ponto da lição para a gente encerrar este ensino maravilhoso de hoje. É uma lição realmente maravilhosa. Nós vemos aqui, nesse ponto da lição, que o que significa realmente viver essa liberdade em Cristo, ou ser livre em Cristo. O autor, ele bem coloca que a condição humana original de uma natureza pecaminosa que faz com que o homem, as suas vontades, os seus desejos estejam inclinados ao pecado. E como bem já colocou aqui pastor Elias, o pecado
é um delito diante de Deus, é uma afronta à santidade de Deus. E o pecado, o homem não foi feito para o pecado, o homem foi feito para viver em santidade com Deus. Então, assim, como essa natureza impera na vida do homem, faz com que o homem ele viva distante de Deus e aprisionado nessa imposição, nessa força da sua natureza humana caída, pecaminosa. E qual a solução para isso? O homem por si mesmo, ele não tem essa capacidade de quebrar esses grilhões. E para isso Jesus veio. E para isso veio a verdade que liberta. E para isso Jesus nasceu, viveu e ensinou o Evangelho. Para que hoje nós pudéssemos então compreender essa verdade de Deus, que é o propósito de Deus para a salvação. Paulo ele escreve a Timóteo e ele fala a respeito disso, que Deus ele quer que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Então esse é o propósito de Deus. E quando o texto áureo da nossa lição, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa agora que o homem ele tem a capacidade, ele recebe de Deus a capacidade de romper com esses grilhões através de conhecer a Cristo, de conhecer o sacrifício de Cristo, de conhecer a verdade de Cristo. E essa verdade significa que não por nossos méritos, não pela nossa capacidade, mas pelo sacrifício de Cristo, o preço foi pago por tudo aquilo que nós praticamos, por tudo aquilo que nós éramos. Jesus ele veio e quebrou essas cadeias e quebrou esses grilhões que nos prendiam. E agora viver essa liberdade, verdadeiramente sendo livres, significa que hoje aquele que vive em Cristo, como diz pastor Elias, que nasceu de novo, que foi regenerado, agora ele recebe de Deus a capacidade de não ter que viver mais condicionado à natureza pecaminosa, mas a uma nova natureza. Ele peca, ele não peca, não é porque agora ele é capaz, alguma coisa assim dessa forma, mas o crente hoje, ele não vive no pecado porque Deus o libertou através da pessoa de Jesus. Aí me faz lembrar algumas pessoas quando estão ainda nos seus primeiros passos, que ficam assim preocupadas com as velhas práticas, e tem que se preocupar mesmo. Porém, nós temos agora à nossa disposição a presença do Espírito Santo de Deus, que nos faz ter a condição para viver essa nova vida, livres de todo vício, livres de todo pecado, livres de toda prisão. Que maravilha! Assim, desse modo, nós concluímos mais uma lição preciosa destes estudos que estamos vivenciando neste segundo trimestre. Nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje concluímos a 5ª lição com o tema A Verdade que Liberta. Nós louvamos a Deus por sua vida, por sua companhia sempre aqui conosco, os irmãos que estão pela TV, os que estão pela internet. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ficar por aqui agradecendo a Deus pelos nossos comentaristas, os nossos irmãos que estão sempre aqui contribuindo conosco para a construção desta programação, também aos irmãos que trabalham aí nos bastidores. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e esperamos por você na próxima semana, se Deus quiser, para estudarmos a próxima lição. Pastor Elias Gomes, nos despeça em oração, por gentileza. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão sublime, tão especial que nós estamos aqui na tua presença. Deus de Israel, que tu venhas contemplar cada uma das famílias, cada um dos teus servos que agora nos assistem, ó Pai Santo, que a bendita e poderosa palavra venha fluir, Senhor, e venha gerar frutos extraordinários na casa, na vida, na família de cada um daqueles que aqui estão conosco. Em nome
nome de Jesus, continua abençoando teu servo, pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Davi, a mim, todos nós, Senhor, que a tua bênção e o teu cuidado esteja sempre sobre nós. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus, o Eterno.